ter a Bíblia como intérprete majoritária de si mesma. Quando isso não é feito, acaba dando esse tipo de resultado aqui. E vemos que isso foi praticado não só nessa situação da Alemanha nazista, mas em tantas outras e continua sendo. Então vemos aí diversos grupos que manipulam a Bíblia ao seu bel prazer. A origem do movimento, surpreendentemente, é anterior ao nazismo. O termo, segundo Conde, surge em 1913, cunhado por Adolf Bartels, que sugere que o cristianismo em geral, tanto protestante quanto católico, precisaria ser purificado do judaísmo intrínseco nele. Nesse sentido, afirma que as tradições alemã e cristã não são incompatíveis e que os germanos são portadores eleitos de Cristo na história do mundo. Veja entre aspas, portadores eleitos de Cristo na história do mundo, devendo assim retirar o cristianismo das mãos de Judas e de Roma. Veja aí uma visão que já era proclamada antes mesmo do nazismo e que com a ascensão do nazismo foi aproveitada, né, conduzindo então o cristianismo para dentro essa desgraça, né, que é essa ascensão do nazismo dentro da Alemanha, esse movimento de extremo preconceito e ataque, né, aos demais elementos. Apesar de o movimento ter surgido em 1913, é somente nos anos 20 que ele começa a se articular no movimento que encontramos no período nazista e que é a base deste estudo, segundo Bergen. 3 impulsos principais convergiam para produzir o movimento cristão alemão dos anos 30. Primeiro, desde o final dos anos 20, 2 jovens pastores da região da Turíngia, Siegfried Leffer e Julius Lautensen, pregavam uma renovação religiosa em conjunto com a linha nacional, Volkisch. Ambos eram membros do Partido Nazista e se autodenominavam, e a seus seguidores, de cristãos alemães. O discurso pregado por Leffer pode ser exemplificado por esta transcrição de um dos seus textos reproduzido por Conte. Na pessoa do Führer, vemos o enviado de Deus. É para isso que nós, que queríamos ser pastores, nos decidimos por ele. Através dele e por ele, quisemos ver o Salvador na história dos alemães. Em Hitler, o povo alemão conheceu o despertar. Todos os seus discursos, todas as suas ações têm por fundamento o primeiro mandamento de nosso povo. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que vos salvou da ruína e te chama para uma grande fraternidade, para a comunidade viva do amor. No verão de 1932, um segundo grupo formado por políticos, pastores e leigos se reuniu em Berlim para discutir como capturar as energias das igrejas protestantes alemãs para a causa nacional socialista. Wilhelm Kube, Gauleiter de Brandemburgo e chefe do Grupo Nacional Socialista, iniciou o esforço. O círculo de Kube, segundo Bergen, começou a se chamar de Nacional Socialistas Protestantes. Mas Hitler vetou essa denominação, sugerindo a utilização do nome cristãos alemães, algo que os seguidores de Leffer e Lautensen afirmaram ter sido aconselhados, também pelo Führer. 3 anos antes, apesar da rivalidade aparente, segundo Bergen, os 2 grupos começaram a colaborar. Além desses 2 grupos, segundo Bergen, um terceiro impulso alimentou o movimento cristão alemão no século XX. Inúmeras associações protestantes surgiram dedicadas a reavivar a vida da igreja através da ênfase crescente na cultura. Aí temos um abandono, né, do viés bíblico como condutor da ação cristã e começamos a substituir isso por uma visão de salvação, né, de melhoria, uma visão de progresso por meio da cultura. Então a cultura, a economia, o nacionalismo, o orgulho, né, a arrogância do orgulho de raça substitui a visão cristã. Então, a visão cristã, que é a visão da Cristo abre as portas do reino dos céus para todos, é substituída por essa visão da cultura alemã apenas, né, do orgulho de raça. Surgiram dedicados a reavivar na igreja, ênfase crescente na cultura e etnicidade alemãs.
Esses grupos, em geral, colaboraram com o grupo já estabelecido de cristãos alemães, tendo alguns se unido a este e outros se mantendo separados, porém perdendo membros para o grupo maior. Já estou aqui na página 60. O importante notar é que, como nenhum desses grupos se separou da igreja estabelecida, o intercâmbio entre os grupos se facilitou. Muito se discute nos trabalhos de hoje o alcance da influência do movimento cristão alemão no movimento nazista. Porém, a sua grande amplitude no meio protestante é inegável, como podemos ver nos números levantados pelo Steinmann Gall. Ele faz uma associação entre o crescente nacionalismo alemão e a tendência de filiação da população às igrejas. Nos anos 20, houve uma média de 50 mil filiações e 200 mil desfiliações por ano. Porém, em 1933, a tendência inverteu radicalmente, com cerca de 325 mil filiações e 50 mil desfiliações. Então, o número inverteu, né, de forma a tornar-se ascendente para as filiações a este movimento. Então, eles começaram a ganhar massa, né, ganhar força e influência dentro do território alemão, arrebanhando, né, as massas cristãs para dentro deste movimento político. Isso se deveria, segundo o autor, a uma visão dos bilhões de protestantes alemães de que a tomada de poder do NSDAP seria um retorno ao cristianismo. Então veja aí, o cristianismo sendo reinterpretado como um viés político nacionalista, dentro desta visão aí essa visão socialista aí, implementando esta ascensão do poder alemão e a glorificação, né, da Alemanha e a glorificação do seu Messias, né, do Hitler, na forma de um partido de centro que uniria todos os protestantes em um enorme partido do povo. Então, vemos aí outras linhas políticas, né, inclusive no nosso contexto, usando esse tipo de denominação, né. Além disso, o alcance do movimento cristão alemão em si pode ser historicamente qualificado. Heschel afirma que o movimento cristão alemão alegou ter uma membresia de 600 mil pastores, bispos, professores de teologia e religião e leigos, chegando a dominar entre 1/3 e 1/4 das igrejas protestantes alemãs. Apesar desse número parecer pequeno frente à população protestante alemã da época, cerca de 40 milhões de pessoas, Bergen nota que em uma eleição em julho de 1933, para postos eleitorais da Igreja Protestante Alemã, de representantes de paróquia e conselheiros, os representantes do movimento cristão alemão levaram 2/3 dos postos em disputa. Olha só como eles se apoderaram do poder aí dentro dessa administração eclesiástica aí da Alemanha, né? Provando que apesar do número de pessoas afiliadas oficialmente ao movimento cristão alemão ser relativamente pequeno, sua influência sobre os membros das igrejas era enorme. Então eles estavam associados diretamente ao governo, né, à direção dessa igreja. Para provar tal tese, basta perceber que esta eleição, cujo maior cabo eleitoral foi Adolf Hitler, teve a maior presença da história da Alemanha, comprovando que a votação foi, de fato, a representação do desejo do povo. Após a eleição, segundo Bergen, todos menos 3 postos de bispos da igreja eram representados por membros do movimento cristão alemão. Posteriormente, o grupo viria a controlar uma sede de grupos femininos e dominou a maioria das faculdades de teologia do Reich. Vejamos aí, né? O poder alcançado aí por esse grupo em ascensão dos cristãos alemães vinculados diretamente a essa ideologia nazista. A pergunta que fica então é: como esse grupo conseguiu ascender tão rapidamente aos maiores escalões da igreja? E como eles influenciaram a população cristã da Alemanha a aceitar e amar a forma de governo nazista para alcançar seus objetivos de se vincular à imagem do NSDAP e provar que o nazismo e o cristianismo eram perfeitamente compatíveis? O movimento cristão alemão se baseava em alguns pressupostos e conceitos teológicos.
Os principais eram a absorção do conceito nazista de cristianismo positivo, a descendência ariana de Jesus Cristo, a desjudaização do cristianismo, a teologia das duas esferas e a necessidade de uma oposição ao dogma e à doutrina. E aí temos a continuidade do texto com a explicação desses conceitos. Mas creio que só até aqui é suficiente para nós deixarmos aqui esse registro, né, a partir desse conteúdo desse livro aqui importante, né, vou deixar a imagem dele aí para vocês, que é importante aí para fazer a pesquisa, e entender como se desenvolveu esta associação entre o cristianismo e essa tragédia da humanidade chamada nazismo, né, como o afastamento da ortodoxia, a manipulação do entendimento bíblico, né, a associação nociva entre a teologia e a política, né, levaram então o cristianismo a esta terrível situação. E dentre, né, as alas do cristianismo associados, né, protestantes, católicos, alguns resistiram, algumas lideranças se mostraram contrárias a isso, perceberam a loucura dessa associação, mas muito infelizmente se deixaram levar, deixando-se seduzir por essas ideias progressistas e essas ideias do estabelecimento do reino de Deus por esse viés. Então vemos aí que isso foi muito arriscado para ela. E continua sendo arriscado na atualidade. Temos sempre que estabelecer uma linha divisória, uma separação e sempre encarar, né, o texto bíblico, a interpretação do texto bíblico como a Bíblia tendo a maior autoridade de interpretação, a Bíblia sendo intérprete de si mesma, porque se perdemos este viés, se começarmos a manipular os textos bíblicos ao nosso bel prazer, podemos novamente nos deixar levar, né, produzir novamente esse tipo de tragédia na humanidade. Então temos aí o risco, né, o risco que isso causa, né, o prejuízo que isso causou nesse tempo histórico e com certeza males que isso continua causando. Com isso temos que sempre estar alertas a essa questão da interpretação de qualquer linha de pensamento dentro da escatologia ou dentro de outro saber aí da teologia. Temos sempre que tomar muito cuidado com essa questão da interpretação e o respeito à ortodoxia bíblica.